Fala galera do sétimo ano, tudo bem? Vamos continuar nosso assunto. Vamos falar sobre a agropecuária e o agronegócio no nosso país. Mas antes de nós entrarmos especificamente nesse campo relacionado ao espaço rural brasileiro, nós vamos saber quem são os trabalhadores brasileiros. Quem são eles? Os trabalhadores brasileiros, eles fazem parte do que nós chamamos de população economicamente ativa. Quem é a população economicamente ativa? São pessoas que estão no mercado de trabalho ou estão tentando se inserir no mercado de trabalho. Nesse caso, é um grupo de pessoas que tem idade entre 15 e 65 anos. Mas também nós temos a chamada população não economicamente ativa. Quem é essa população não economicamente ativa? São pessoas, são idosos, crianças, jovens, que não estão no mercado de trabalho ou também que não estão à procura de emprego. Então, essas pessoas são chamadas de população não economicamente ativa. A população economicamente ativa, ela, segundo os dados do IBGE 2018, essa população economicamente ativa soma 169 milhões de trabalhadores. E a população não economicamente ativa soma em torno de 64 milhões de pessoas. Essa população economicamente ativa, ela está distribuída nos chamados setores da economia. Quais são os setores da economia? Primário, secundário e terciário. O setor primário, ele envolve a agricultura, a pecuária e o extrativismo. O setor secundário envolve a indústria e a construção civil, e o setor terciário envolve o comércio e os serviços. Atualmente, no nosso país, o setor que mais emprega pessoas, que absorve a maior parte dessa população economicamente ativa, é o setor terciário, onde nós temos o comércio e serviços. Por quê? Porque atualmente a maior parte da população brasileira mora no espaço urbano. Então, as atividades terciárias são atividades que se desenvolvem no espaço urbano, predominantemente. Mas no passado não. Por volta da década de 1950, a maior parte da população brasileira se empregava, tinha as suas atividades relacionadas ao setor primário, porque durante essa época, a década de 50, a população brasileira, ela em sua maior parte morava no espaço rural, ok? Agora nós vamos entrar especificamente no setor relacionado à agropecuária, que está no espaço rural, e a agropecuária nós já vimos que é um setor que está relacionado ao setor primário, tá? A agropecuária, ela é uma atividade importante, porque ela é responsável pela produção de alimentos, pela geração de energia, pela produção também de matérias-primas, tá? Então, ela é uma atividade muito importante para os outros setores, tá? Os setores secundário e terciário, eles acabam dependendo dessas atividades relacionadas que são desenvolvidas no setor primário da economia. Para vocês terem ideia da importância do setor primário, da atividade agropecuária, ela é responsável por 40% de tudo aquilo que o Brasil exporta. Então, é uma atividade extremamente importante para a nossa economia, em razão de quase metade de tudo aquilo que o Brasil exporta sair do setor agropecuário. Também no campo brasileiro, nós podemos falar sobre a estrutura fundiária do nosso campo. O que é a estrutura fundiária? É a forma como as propriedades elas estão distribuídas, estão organizadas no espaço rural de um determinado país. No caso do nosso país, ocorre uma concentração da terra no espaço rural. Nós temos uma má distribuição das terras no espaço rural. Isso é resultado do nosso passado, do sistema de plantation que nós estudamos lá em estudos regionais. O sistema de plantation, ele era um sistema agrícola implementado por Portugal, aqui no Brasil, baseado na grande propriedade, na monocultura, na produção para exportação e também no uso da mão de obra escrava. Nós não temos mais a mão de obra escrava, do ponto de vista legal, né? Não é mais permitido o trabalho escravo, mas ainda as outras heranças do sistema de plantation permanecem, que é
a monocultura, o latifúndio, que é a grande propriedade, a produção voltada para exportação. Então, o que se fazer para resolver essa questão da concentração da terra no nosso país? A solução seria uma reforma agrária. O que é a reforma agrária, de uma maneira mais simplificada? Seria a redistribuição das terras no espaço rural, com o objetivo de promover a justiça social, o aumento da produção no campo, principalmente dos alimentos que chegam na nossa mesa, para o nosso dia a dia, o desenvolvimento sustentável. Então, esses seriam alguns objetivos da reforma agrária. Mas é claro, não é qualquer terra que é destinada para a reforma agrária, tá? As terras destinadas para a reforma agrária são normalmente as grandes propriedades improdutivas, que têm a maior parte de seu espaço ocioso. Então, são essas terras que podem ser destinadas para a reforma agrária. Mas não basta só o trabalhador rural ter acesso à terra na reforma agrária. É necessário também dar condições para que ele permaneça no campo, como a infraestrutura de rodovias em boa qualidade, né? Também energia elétrica, escolas, hospitais próximos, ok? Crédito para esse trabalhador rural ter acesso a insumos agrícolas, pagar a terra, assistência técnica. Então, por isso que a reforma agrária, quando a gente observa tudo que envolve a reforma agrária, por isso que a gente vê o quanto ela é difícil de ser feita no nosso país, porque envolve uma série de fatores, desde a indenização da pessoa que vai ter a sua terra destinada para a reforma agrária, até uma série de condições para que esse trabalhador ele permaneça no campo, certo? Ok? Uma outra questão relacionada ao campo, que vai refletir no nosso país, é a Revolução Verde. A Revolução Verde ela vai ocorrer ali por volta da década de 50, início da década de 50, transição da década de 40 para a década de 50 do século passado. Tá? Então, o que seria a Revolução Verde? É uma modernização na forma de produzir no campo, a modernização agrícola. Qual o objetivo da Revolução Verde quando ela passou a ser implementada, quando esse processo começou a se desenvolver? A acabar com a fome, aumentando a produção de alimentos. Então, esses seriam ou eram os objetivos da Revolução Verde. O que a Revolução Verde vai trazer de novo para o campo? O uso de fertilizantes, sementes selecionadas, resistentes a pragas, resistentes a doenças, também a introdução de máquinas na produção, agrotóxicos. Então, todos esses novos elementos inseridos na agricultura vão contribuir para que a gente tivesse um aumento na produção. Quais são as críticas que podem ser feitas em relação à Revolução Verde? Ela não acabou com a fome. Tá? Então, essa é uma crítica. A produção de alimentos, a produção no campo aumentou, mas não conseguiu acabar com a fome no espaço mundial. Aí eu me recordo do professor Milton Santos, um grande geógrafo brasileiro, que no seu vídeo, em trechos de seu vídeo por uma outra globalização, ele fala sobre, no mundo atual, sobre as técnicas, que com o avanço das técnicas, o avanço da ciência, nunca se teve tanta oportunidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas. E a Revolução Verde é uma prova disso. Por quê? Porque com essas novas técnicas, houve o aumento da produção no campo. Então, a fome poderia ser extinguida no planeta, ela poderia acabar no planeta, mas ainda não, com a Revolução Verde, ainda não foi possível acabar com a fome no mundo. Tá? Então, o professor Milton Santos ele acaba corroborando com o pensamento de que essas novas técnicas podem contribuir para que nós tenhamos um mundo um pouco mais justo, mas ainda não acabou com a fome no mundo a Revolução Verde. Outra crítica que pode ser feita em relação à Revolução Verde tem a ver com a expansão da monocultura, o cultivo de um único gênero agrícola, que também acabou contribuindo para o aumento da concentração da terra no espaço mundial, principalmente nos países periféricos da economia capitalista. Também além desses impactos do ponto de vista que nós vimos aqui, sociais, relacionados à questão
da fome não ter acabado e da expansão da monocultura, também impactos naturais, né, do ponto de vista ambiental, relacionado à erosão, compactação, contaminação do solo, contaminação das águas, redução da biodiversidade, espécies animais, espécies vegetais, perda da fertilidade natural do solo. Então, tudo isso são algumas críticas relacionadas à Revolução Verde. Mas no Brasil, como é que a Revolução Verde ela vai impactar o nosso país? Tá bom? Ela também vai ser responsável pela modernização do campo no espaço rural brasileiro, ok? Como consequência dessa modernização do campo no espaço rural brasileiro, nós vamos ter o surgimento do agronegócio. Tá? O que é o agronegócio? É a relação entre os produtores rurais, a indústria e também o comércio, o transporte e a distribuição de mercadorias. Tá? Então, a relação entre produtores rurais, indústria, comércio, transporte e distribuição, a essa relação nós chamamos de agronegócio. Quais são os principais produtos relacionados ao agronegócio brasileiro? Nós podemos citar alguns aqui. O milho, a soja, né, que é o grande produto de exportação do espaço rural brasileiro, o café, a gente pode citar, a cana-de-açúcar, a laranja, o algodão, são gêneros agrícolas muito importantes para esse setor relacionado ao agronegócio. Ok? Beleza, gente? É isso. Daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo.